Olá, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos aprender sobre mais a respeito do nome de Deus. Muitos cristãos têm dúvidas sobre o nome de Deus, o famoso tetagrama, que é o nome de Deus no Antigo Testamento. Deus tem sim um nome próprio, um nome pessoal. Eu sou Osiel, você é João, Maria por aí vai, Deus tem um nome. Esse nome é redigido em hebraico com 4 letras, por isso tetagrama, Yod, Re, Vav e Ré. Muitas pessoas defendem que a pronúncia correta desse nome é Jeová. Outros vão dizer que a gente perdeu a pronúncia desse nome, que por isso a gente não tem como dizer qual é a pronúncia correta. Nas versões bíblicas que nós usamos em português, geralmente o nome de Deus, quando vem no Antigo Testamento, aparece com Senhor em versalete ou em letras maiúsculas. Mas será que só falar Jeová que é o jeito correto? Ou será que falar Jeová é correto e as outras traduções para o nome de Deus, como Javé, Eoa e coisas desse tipo, como é que fica? Tem como a gente saber qual é a pronúncia do nome de Deus? Para isso, eu vou ter que te explicar um pouquinho de hebraico, como funciona ali a grafia de palavras no hebraico e coisas desse tipo. Então, preste atenção que a gente vai usar aqui os recursos gráficos que só o YouTube nos permite para tentar desenhar para você, certo? Sabe aquele negócio, não entender o que é que eu desenho? Vamos desenhar, certo? Vamos desenhar para você entender com mais facilidade. Então se liga aí. Dificuldade da pronúncia do nome de Deus consiste no fato de que o Antigo Testamento foi escrito há muito tempo, em grande parte na língua hebraica. Naquela época, as vogais não eram registradas. A pronúncia das palavras era conhecida apenas através de transmissão oral. Aliado a isso, os judeus, para reverenciar o Senhor, tinham como tradição não pronunciar seu nome. Assim, à medida que o tempo passou, o povo judeu substituiu a pronúncia do nome representado pelo tetagrama pelo substantivo Adonai, que quer dizer meu Senhor. Acontece que, com o tempo, foi se desconhecendo qual era a pronúncia correta do nome de Deus. Uma vez que nós tínhamos apenas as 4 consoantes hebraicas escritas, Yod, Rei, Vav, Ré, a pronúncia que deveria ter sido passada pela tradição oral se perdeu, já que não se pronunciava mais o nome do Senhor. E Adonai era usado como substituto. Mas de onde saiu a ideia de Jeová, ou Javé, ou Yavé e similares? Acontece que no desenvolvimento da transmissão do texto surgiram os chamados maçoretas, entre os séculos 10 e 11 a.C. Eles eram escribas e desenvolveram um rígido sistema de acentos para preservar o hebraico bíblico como língua falada. Note que a nossa língua portuguesa também possui acento, mas eles dão apenas indicações fonéticas em sua maioria. No hebraico, era necessário que os acentos indicassem a própria vogal, além de sua tonicidade. Então, o hebraico mishnaico, que era composto apenas de consoantes, passou a ser registrado com um sistema de acentos, alguns pontinhos. O seu objetivo era registrar a forma falada da língua, por meio de marcações como o maketh, o meteg ou o sof pasuk, além de divisões discursivas e semânticas como o silu. Dentro desse sistema, criado pelos maçoretas, temos 2 importantes sinalizadores textuais, que serviam para quando alguma palavra estivesse explicitamente errada, ou houvesse algo estranho, que são as formas ketiv e keren. A forma keren indicava como a palavra deveria ser lida, colocando vogais abaixo das consoantes da palavra, que tivesse algum problema de pronúncia. Assim, a vogal não deveria ser lida como parte da palavra, mas que a pronúncia deveria ser indicada pelos próprios maçoretas. Foi justamente isso que aconteceu com o nome de Deus. Os maçoretas decidiram colocar as vogais de Adonai nas 4 consoantes do nome de Deus. Assim, sabemos que as vogais de Adonai são Hatet Fatak, Rolen e Kametz. Logo, quando temos o nome divino com essas vogais, temos a pronúncia Yehoah, ou seja, o tetagrama escrito na língua hebraica da seguinte forma, com as vogais Shevá, Rolen e Kametz, tentando imitar as vogais de Adonai.
A única diferença está em que se usa um Sheva ao invés do Hatet Patak no nome de Deus. Isso porque o Hatet Patak, na primeira consoante, é apenas um substituto para o Sheva na palavra Adonai, que começa com um Aleph, que é uma letra gutural. Se você já fez o básico de hebraico, você deve lembrar que as letras guturais não suportavam o Sheva vocal, e por isso preferiam o Hatet Patak. É interessante também saber que, se houvesse um texto onde a palavra Adonai aparecesse em seguida ou antes do tetagrama, então as vogais que eram colocadas no tetagrama eram as vogais de Elohim e não de Adonai. Mas isso é bem mais raro. Acontece que durante a história da igreja, precisamente na Idade Média, ao invés de as vogais no tetagrama serem apenas um indicativo de que a leitura do nome de Deus deveria ser feita na forma do Adonai, passou-se a conceber aquelas vogais como realmente parte do tetagrama. Daí chegamos à forma escrita em português, que você deve conhecer. O Yod foi transliterado como um J. O Vav foi transliterado como um V. Em alemão, temos Yoa. Em português, omitimos o H e lemos Jeová. Algo provavelmente popularizado por William T. Dale ou por Petrus Galatius, confessor do Papa Leão X, que em 1518 transliterou as 4 letras hebraicas com as letras latinas JHVH, juntamente com as vogais de Adonai, produzindo a forma artificial Jeová. Apesar de haver indícios que o uso dessas transliterações podem ter começado já em 1100 d.C. Embora a forma híbrida de Jeová tenha encontrado muita resistência e seja considerada universalmente como uma aberração gramatical, ela tem sido consagrada pelo uso em hinos e na King James Version, a famosa tradução inglesa, depois de ter passado do latim para o inglês e outras línguas europeias. Temos algumas evidências linguísticas e testemunhos de personagens da história da igreja de que o nome deve ser pronunciado talvez como Yahvé. Depois de vermos tudo isso, fica uma pergunta. Como pronunciar corretamente o nome de Deus, então? Mesmo que alguns fiquem confortáveis com a pronúncia Yahvé, para indicar que se está falando do nome divino do Antigo Testamento, devemos sempre lembrar que a pronúncia está perdida e que, tradicionalmente, dizer apenas Senhor é mais apropriado. Da mesma forma, na hora de fazer uma tradução, talvez seja realmente melhor usar Senhor com letras maiúsculas, ou somente as consoantes transliteradas YH, WH. Por último, devemos tratar com respeito e responder de forma apropriada aqueles que defendem o uso de Jeová como um nome próprio de Deus. Por outro lado, para aqueles que desejam construir uma teoria da conspiração em cima da história desse nome, caso não se convença pelos nossos argumentos, o normal é se afastar. Devemos fugir de certos tipos de confusão que não levam a nada, seguindo assim o conselho do apóstolo Paulo a Tito e a Timóteo de rejeitar e fugir de questões loucas. Muitas vezes, aqueles que defendem teorias da conspiração com relação ao texto sagrado estão fugindo do que realmente importa, a resposta devida às boas novas. Então, resumindo, como a pronúncia correta do nome de Deus foi perdida, se você quiser ser mais rigoroso, diga apenas Senhor, para não correr o risco de estar errando. Mas se prefere usar Jeová, faça-o sabendo que há fortes evidências de que esse não é realmente o nome de Deus, mas é uma possibilidade de pronúncia. Jesus tem que falar Yahushua, Yeshua ou o que for. Não tem problema nenhum em falar que Jesus é Jesus. Agora, mesmo sem a gente saber qual é a pronúncia do nome de Deus em hebraico, a gente pode saber qual o significado desse nome e a relação prática disso na nossa vida faz muita diferença. Qual é, então, o grande ponto sobre a pronúncia do nome de Deus? Uma parte da Bíblia que é crucial para a gente entender isso é Êxodo 3, 11 a 17. É o relato onde Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Moisés pergunta a Deus, mas quem sou eu para ir até Faraó falando essas coisas? Aí Deus responde a Moisés, eu serei contigo. A questão não é quem você é, a questão é quem eu sou e a minha presença com você. Aí Moisés faz outra pergunta, né? Então qual o seu nome para eu poder dizer que você está lá comigo? E Deus responde a Moisés em 2 partes. Primeiro ele diz, eu sou o que sou, e acrescenta falando o seu nome, o tetagrama IBHWH. Na sua primeira pergunta, Moisés fala da sua incapacidade e limitação diante do Senhor. Quem sou eu para ir no faraó? Deus responde, deixando claro que não é sobre a capacidade dele, mas sobre o fato do próprio Deus estar presente ali.
Quando Moisés faz a segunda pergunta, qual o teu nome? Deus não responde de pronto, mas antes usa uma estrutura verbal que é difícil de traduzir, porque pode ser tanto presente quanto futuro. Pode ser tanto eu sou o que eu sou ou eu serei o que serei. Algumas traduções usam essa estrutura verbal em maiúsculo, querendo indicar que eu sou o que sou, já é o próprio nome divino, mas essa primeira declaração ainda não é uma afirmação do seu nome. Apesar da forma verbal no hebraico ali, talvez indicar uma tradução futura, muitas traduções têm advogado a favor de uma tradução no presente. Eu sou o que sou, ao invés de eu serei o que serei. Mas uma tradução com referência temporal futura talvez seja mais adequada, porque Deus está falando sobre o que ele fará no futuro com o povo de Israel, através de Moisés, principalmente quando a gente percebe essa estrutura paralela, onde Deus diz que ele será com Moisés. E ali no hebraico ele usa o tempo futuro, usa a mesma forma verbal. Certo, isso não é um negócio que vai afetar muito profundamente o significado do texto, mas a gente vai interpretar o eu sou o que sou, que geralmente é a forma mais famosa, como eu serei o que serei. Tanto presente quanto futuro se encaixariam na questão aqui do nome de Deus, mas eu acho que interpretado de forma futura ajuda no significado do que a gente está tentando descobrir aqui. Mas aí o que é que significa eu serei o que serei? Não parece uma coisa muito lógica, não tem um significado óbvio, intrínseco aí. Deus vai ser o que ele vai ser, é um truísmo. Mas o Antigo Testamento tem muitas passagens que usam estrutura parecida, que nos ajuda a entender o que é que Deus quer dizer quando ele fala que será o que será. Pensa, por exemplo, em Êxodo 16:23, que diz o seguinte: o que quiser descozer no forno, cozeio, e o que quiser descozer em água, cozeio em água. O mesmo é o Ezequiel 12:25, na NVI diz assim: mas eu, o Senhor, falarei o que quiser, e isso se cumprirá sem demora. Na Almeida Revista Atualizada ele diz assim: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Literalmente no hebraico ele diz assim: eu falarei o que falarei e se cumprirá. Nesses dois textos que têm uma estrutura hebraica muito parecida, eu serei o que serei, eu falarei o que falarei, eu cozerei o que cozerei, a gente tem uma expressão idiomática dentro da linguagem hebraica para uma livre tomada de decisão. Eu falarei o que eu quiser falar, eu cozinharei o que eu quiser cozinhar. Dessa forma, a primeira resposta de Deus a Moisés representa essa expressão idiomática de tomada de decisão. Eu serei quem eu quiser ser. O que Deus está comunicando a Moisés, então, nesse primeiro momento, acerca da sua liberdade de ser, é que, em sua essência, ele é um Deus autodeterminante. Ele não pode e nem será limitado por nada além dele. A única referência de quem ele é ou de quem ele será é ele mesmo. Ele não é em referência a nada, ele não é limitado por nada, mas ele é aquilo que ele é, porque ele é a ontologia pura, porque ele é o próprio ato de ser. Nós somos particulares em referência a absolutos. Eu sou um menino, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou alto, eu sou baixo. Nós sempre somos coisas, mas Deus é a própria existência. Essa é a primeira resposta de Deus a Moisés. Deus é autossubsistente, como uma sarça ardente que não se consumia. Assim como uma sarça ardente que não se consumia, Deus não é limitado por nada além dele mesmo. Portanto, nessa primeira parte da resposta, Deus parece estar se recusando a ser nomeado como os deuses pagãos de seu tempo, como se ele fosse uma divindade menor, como se ele fosse só um dos muitos deuses. Ele é o Deus por excelência. Antes de dar seu nome, Deus dá a revelação acerca de sua natureza a Moisés. Nomes definem, limitam, restringem
e Deus não pode ser limitado ou restringido, nada fora dele define que ele é ou o que ele fará. Essa lição é necessária para a gente entender a segunda parte da resposta de Deus a Moisés, onde, contra a expectativa do que Deus acaba de colocar, ele revela um nome a Moisés. Moisés deveria dizer ao povo que Jeová, que o I-H-V-H, que o Yod-Revav-Re o enviou. Esse nome possui uma grafia no hebraico muito próxima da grafia daquilo que Deus acabou de falar, principalmente no verbo, o eu sou ou eu serei. Mas o nome de Deus não necessariamente significa exatamente isso. Alguns eruditos acreditam que o nome de Deus, então, seria derivado do verbo ser no hebraico, mas isso também não é atestado de forma definitiva. Quem melhor comentou sobre isso foi o erudito bíblico Richard Balkan, em sua palestra em dezembro de 2018, na Acadia Divinity College, intitulada The Revelation of Divine Name, onde ele argumenta que Deus usar um nome com a grafia tão parecida ao que ele acabou de falar, o verbo ser, na primeira resposta dada a Moisés, Deus estaria fazendo um jogo de palavras para mostrar que agora, ao revelar um nome a ser dito ao povo, ele não está sendo reduzido a um Deus que serve os propósitos de um povo, mas, ao depois de se recusar ser nomeado, então mostra sua natureza autodeterminante, ele escolhe, pela liberdade do seu amor, em se comprometer consigo mesmo a ser o Deus do povo de Israel. Ou seja, os dois movimentos de resposta de Deus acerca do seu nome a Moisés foram o primeiro, eu me recuso a ser definido, como se ele dissesse, nada determina as minhas escolhas, nada determina quem eu realmente sou, mas então, no segundo momento, ele dá o seu nome, como quem diz, mas eu escolho, por amor e graça e misericórdia, ser o Deus de Israel. Que Jesus Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.